Lei 5810. Paramos no artigo 63. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Da duração do trabalho. Artigo 63. A duração da jornada diária de trabalho será de 6 horas ininterruptas, salvo as jornadas especiais estabelecidas em lei. Parágrafo 1. Nas atividades de atendimento público que exijam jornada superior, serão adotados turnos de revezamento. Parágrafo 2. A duração normal da jornada, em caso de comprovada necessidade, poderá ser antecipada ou prorrogada pela administração. Artigo 64. A frequência será apurada diariamente. Inciso 1. Pelo ponto de entrada e saída. Inciso 2. Pela forma determinada quanto aos servidores cujas atividades sejam permanentemente exercidas externamente ou que, por sua natureza, não possam ser mensuradas por unidade de tempo. Artigo 65. Na antecipação ou prorrogação da duração da jornada de trabalho, será também remunerado o trabalho suplementar na forma prevista neste Estatuto. Artigo 66. O servidor ocupante de cargo comissionado, independentemente de jornada de trabalho, atenderá às convocações decorrentes da necessidade do serviço de interesse da administração. Capítulo 2. Da estabilidade. Artigo 67. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Artigo 68. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Artigo 69. É vedada a exoneração e suspensão ou a demissão de servidor sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave devidamente apurada em processo administrativo. Capítulo 3. Do tempo de serviço. Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Parágrafo 1. Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo, para a estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Parágrafo 2. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, é assegurada ainda a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários segundo os critérios estabelecidos em lei. Artigo 71. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1. O número de dias será convertido em anos, considerado sempre como de 365 dias. Parágrafo 2. Para efeito de aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para 1 ano quando excederem a esse número. Artigo 72. Considera-se como de efetivo exercício para todos os fins o afastamento decorrente de: inciso 1, férias; inciso 2, casamento até 8 dias; inciso 3, falecimento do cônjuge, companheira ou companheiro, pai, mãe, filhos e irmãos até 8 dias. Inciso 4, serviços obrigatórios por lei. Inciso 5, desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de municípios, estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição. Inciso 6. Missão oficial de qualquer natureza, ainda que sem vencimento durante o tempo da autorização ou designação. Inciso 7. Estudo em área do interesse do serviço público durante o período da autorização. Inciso 8. Processo administrativo se declarado inocente.
Inciso 9. Desempenho de mandato eletivo, exceto para promoção por merecimento. Inciso 10. Participação em congressos ou outros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos ou sindicais durante o período autorizado. Inciso 11. Licença-prêmio. Inciso 12. Licença maternidade com a duração de 180 dias. Inciso 13. Licença-paternidade. Inciso 14. Licença para tratamento de saúde. Inciso 15. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 16. Faltas abonadas no máximo de 3 ao mês. Inciso 7. Doação de sangue. 1 dia. Inciso 8. Desempenho de mandato classista. Parágrafo 1. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Parágrafo 2. As férias e a licença-prêmio serão contadas em dobro para efeito de aposentadoria a partir da expressa renúncia do servidor. Artigo 73. É vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultaneamente prestado em mais de um cargo, emprego ou função. Parágrafo único. Em regime de acumulação legal, o Estado não contará o tempo de serviço do outro cargo ou emprego para o reconhecimento de vantagem pecuniária. Capítulo 4. Das férias. Artigo 74. O servidor, após cada 12 meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 30 dias consecutivos. Parágrafo 1. É vedado levar à conta das férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 2. As férias somente são interrompidas por motivo de calamidade pública, como ação interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior interesse público, podendo ser acumuladas pelo prazo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo 3. O disposto neste artigo se estende aos secretários de Estado. Artigo 75. As férias serão de: inciso 1, 30 dias consecutivos anualmente. Inciso 2, 20 dias consecutivos semestralmente para os servidores que operem direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas. Artigo 76. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo. Parágrafo 1. As férias serão remuneradas com 1/3 a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação. Parágrafo 3. O 2 foi vetado. Parágrafo 3. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 4. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração. Capítulo 5. Das licenças. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 77. O servidor terá direito à licença, inciso 1, para tratamento de saúde. Inciso 2, por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3, maternidade. Inciso 4, paternidade. Inciso 5, para o serviço militar e outras obrigações previstas em lei. Inciso 6, para tratar de interesse particular. Inciso 7, para atividade política ou classista na forma da lei. Inciso 8, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Inciso 9, a título de prêmio por assiduidade. Parágrafo 1. As licenças previstas nos incisos 1 e 2 dependerão de inspeção médica realizada pelo órgão competente. Parágrafo 2. Ao servidor ocupante de cargo em comissão não serão concedidas as licenças previstas nos incisos 6, 7 e 8. Parágrafo 3. A licença da mesma espécie, concedida dentro de 60 dias do término da anterior, será considerada como prorrogação. Parágrafo 4. Expirada a licença, o servidor assumirá o cargo no primeiro dia útil subsequente. Parágrafo 5.
O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo os casos previstos nos incisos 5, 7 e 8. Artigo 78. A licença poderá ser prorrogada de ofício ou mediante solicitação. Parágrafo 1. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo menos 8 dias antes de fim do prazo. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não se aplica às licenças previstas no artigo 77, inciso 3, 4, 6 e 9. Artigo 79. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 77. Artigo 80. O servidor notificado que se recusar a submeter-se à inspeção médica, quando a julgada necessária, terá sua licença cancelada automaticamente. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 81. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica realizada pelo órgão competente, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Artigo 82. A licença superior a 60 dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial. Parágrafo 1. Em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular se, a juízo da administração, for inconveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do servidor. Parágrafo 2. Nos casos referidos no parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeito depois de homologado pelo Serviço Médico Oficial do Estado. Parágrafo 3. Verificando-se a qualquer tempo ter ocorrido má-fé na expedição do atestado ou do laudo, a administração proverá a punição dos responsáveis. Artigo 83. Fim do prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Artigo 84. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço e doença profissional. Seção 3. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 85. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, companheiro ou companheira, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado, menor sob guarda, tutela ou adoção e colateral consanguíneo ou afim até o 2º grau civil, mediante comprovação médica. Parágrafo único. Nas hipóteses de tutela, guarda e adoção, deverá o servidor instruir o pedido com documento legal comprobatório de tal condição. Artigo 86. A licença para tratamento de saúde em pessoa da família será concedida, inciso 1, com remuneração integral no primeiro mês. Inciso 2, com 2/3 da remuneração quando exceder de 1 até 6 meses. Inciso 3, com 1/3 da remuneração quando exceder a 6 meses até 12 meses. Inciso 4, sem remuneração a partir do 12º e até o 24º mês. Parágrafo único. O órgão oficial poderá opinar pela concessão da licença pelo prazo máximo de 30 dias, renováveis por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 2 anos. Artigo 87. Nos mesmos parâmetros do artigo anterior, será concedida licença para o pai, a mãe ou responsável legal de excepcional em tratamento. Seção 4. Das licenças, maternidade e paternidade. Artigo 88. Será concedida licença à servidora gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1.
A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3. No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Parágrafo 4. O benefício previsto no caput deste artigo alcançará a servidora que se encontre no gozo da referida licença. Artigo 89. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito durante a jornada de trabalho a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 90. A servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Artigo 91. Ao servidor será concedida licença paternidade de 10 dias consecutivos, mediante a apresentação do registro civil, retroagindo esta à data do nascimento. Seção 5. Da licença para o serviço militar e outras obrigatórias por lei. Artigo 92. O servidor será licenciado quando: alínea A. Convocado para o serviço militar na forma e condições estabelecidas em lei. Alínea B. Requisitado pela Justiça Eleitoral. Alínea C. Sorteado para o trabalho do júri. Alínea D. Em outras hipóteses previstas em legislação federal específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias, sem remuneração, para reassumir o exercício do cargo. Seção 6. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 93. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo 1. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Parágrafo 2. Não se concederá nova licença antes de decorrido 2 anos do término da anterior. Seção 7. Da licença para atividade política ou classista. Artigo 94. O servidor terá direito à licença para atividade política, obedecido o disposto na legislação federal específica. Parágrafo único. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, alínea A. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Alínea B. Não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo 1. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 4 por entidade constituída em conformidade com o artigo 5, inciso, acho que é 70, que é o L2X, eu acho que é o 70, a linha B da Constituição Federal. Parágrafo 2. A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição por uma única vez. Seção 8. Da licença para acompanhar o cônjuge. Artigo 96. Ao servidor estável será concedida licença sem remuneração quando o cônjuge ou companheiro, servidor civil ou militar, inciso 1, assumir mandato conquistado em eleição majoritária ou proporcional para exercício de cargo em local diverso do da lotação do acompanhante. Inciso 2, for designado para servir fora do estado ou no exterior. Artigo 97. A licença será concedida pelo prazo da duração do mandato ou, nos demais casos, por prazo indeterminado. Parágrafo 1. A licença será instruída com a prova da eleição, posse ou designação. Parágrafo 2. Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo,
O servidor poderá ser lotado provisoriamente em repartição da administração estadual direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.